Seja muito bem-vindo à correção dos nossos exercícios de fixação de conjunções. Agora que você já assistiu aos vídeos de teoria de conjunções coordenativas e conjunções subordinativas, este exercício ele vai finalizar esse assunto com 50 frases, né? Acho que são 50 ou 55, 50 frases só de conjunções, tudo junto e misturado. São 50 frases. 50 frases retiradas de provas de concursos públicos. Todas essas frases foram retiradas de provas no material super bem elaborado de um livro que é um dos livros que eu mais amo, que nós vamos reeditar em breve, Gramática Aplicada, que era uma gramática lá do passado, lá faz tempo, em que nós utilizávamos todo o material de prova e separávamos por exercícios e tal, diferente da minha gramática comentada, que a minha gramática comentada ela vem com teoria, a gramática aplicada ela tinha o objetivo de trazer apenas exercícios, sem comentários, sem gabarito comentado, mas exercícios bons, sabe? De fixação, com muitas frases retiradas de provas. Esse exercício que você vai corrigir comigo agora é desse perfil. É um exercício que consegue juntar tudo que você estudou, unir tudo que você estudou em 50 frases, retiradas de todas as bancas de concursos públicos. Então é bom para fixar, é bom para treinar, tá bom? Tudo junto e misturado de conjunções. Então, vamos lá. Aqui você vai classificar as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas segundo este código. Bem, dessas conjunções aí, perceba que estão todas misturadas, coordenativas e subordinativas. Nós vamos agora nos preocupar, acima de tudo, com a ideia e não com o nome da conjunção. Lembrando que nessas provas de concursos, as bancas, eu digo as bancas em geral mesmo, não falo de uma banca específica, essas bancas pouco se importam com aquele nome grande, sabe? Conjunção, subordinativa, adverbial, causal. Pouco se importam com isso. O que elas querem é a ideia. Causa, explicação, consequência, proporcionalidade, enfim. Tudo isso aí que nós vamos ver, tá bom? Então aproveite o exercício e vamos aí classificando cada uma dessas conjunções. Eu vou ficar aqui com o código. Peraí que eu vou abrir o código para não ter que ficar voltando o slide para você. E eu vou classificar segundo o código. Então, vamos lá. Foi transferido, logo não nos veremos com muita frequência. Esse logo traz ideia de conclusão. Logo, por isso, por conseguinte, assim, é conjunção conclusiva. Código 4. 2. A crise mostra isso. O que é conjunção integrante? Código 15. E esse enquanto traz uma ideia de ações que ocorrem ao mesmo tempo, tá? Então, o Brasil progride enquanto dorme. Ao mesmo tempo em que? Temporal. Código 12. Lembrando que a conjunção enquanto é aquela conjunção temporal que traz uma ideia especial, uma ideia de concomitância, ações que ocorrem ao mesmo tempo. 3. Não sabia se voltaria para casa. Não sabia isso. Esse se inicia uma oração substantiva. Esse se é conjunção integrante. Código 15. Agora verificamos um trabalho mais efetivo com a palavra não apenas como meta para o desenvolvimento. Não apenas, mas como. Atenção. Não olhe para esse mais isoladamente. Não é mais, simplesmente mais. Volte ao contexto e veja que havia um não apenas antecedendo esse mais. Não há ideia de oposição, mas sim ideia de adição. Código 1. Essas são as expressões correlativas de adição.
Tudo bem? Importante entender que as expressões correlativas de adição, em prova, elas vêm assim aos pares, não só, mas também, não só como também, não só, mais ainda, só que na hora da prova a maldade é a banca grifar só um mais. Então, é por isso que eu estou fazendo isso aqui com você, para você adquirir experiência. A banca, ela vai grifar só o mais, mas você, que não é trouxa nem nada, vai voltar ao texto, vai ver o não apenas, a banca não te pega. Entendeu? Outra coisa, se esse mais fosse adversativo, haveria uma ideia de oposição. E não há ideia de oposição. Veja, ele diz, não apenas como meta para o desenvolvimento, mas como um trabalho de resgate. Ora, meta para o desenvolvimento e trabalho de resgate não são expressões que se opõem. Então, outra dica que eu estou te dando aqui, e eu quero que você anote tudo. Quando o mais é adversativo, na frase você acha ideias que se oponham. Não foi o caso. Se esse mais fosse adversativo, eu teria sublinhado essas ideias e você teria visto oposição entre elas. Mas você não vê oposição. Ele é aditivo. Frase número 5. Com quantos cavalos fossem a trote largo, com quanto é igual a embora, posto que, ainda que é conjunção concessiva. Código 7. Próxima. Esforço-me para aproximá-lo de Jesus. No entanto, o Senhor acerca-se do Papa. Veja, aqui esse no entanto tem valor adversativo. No entanto, será sempre conjunção adversativa. Código 2. E olha, aquilo que eu acabei de dizer, quando a conjunção é adversativa, você consegue identificar ideias que se oponham. Observe que aqui houve isso, olha, esforço-me para aproximá-lo de Jesus, o Senhor acerca-se do Papa. Ou seja, há uma oposição entre a aproximação de Jesus e a aproximação do Papa. É por isso que esse, no entanto, é adversativo. Entendeu? Na frase 7, vem o enquanto de novo, que traz ideia de concomitância, ações que ocorrem ao mesmo tempo. Veja como há concomitância entre essas ações. Ao mesmo tempo em que eu escrevi, assistia à morte do Papa na TV. São ações que ocorrem ao mesmo tempo. É tempo concomitante, é temporal. Código 12. Na frase 8, eles merecem perdão ou reparação total. Esse ou traz uma ideia de informações que se excluem. É perdão ou é reparação total? Eu tenho alternativas que se excluem. É conjunção coordenativa alternativa. Lembrando que a conjunção alternativa, ela pode trazer duas ideias. Ela pode trazer ideia de alternância, ou seja, ações que se alternam, ora estudo, ora trabalho, ou exclusão. Exclusão são ações que se excluem, né? Ou seja, escolha. Isso é importante você saber, que a conjunção alternativa, ela pode trazer essas duas ideias. Então, por exemplo, esse ou, que é alternativo, ele poderia trazer uma ideia de alternância ou de opções que se excluem, escolha. Foi o caso da frase 3. Eu tenho aqui uma ideia de escolha, perdão, da frase 8, né? De escolha, exclusão. Tudo bem? Tá entendendo? Outra coisa que você não pode esquecer é que o ou, e eu aproveito, estou fazendo um revisaço de tudo que você estudou. Não esqueça que o ou, ele também pode trazer ideia, de exclusão, como você acabou de ver, ou ele pode trazer ideia de adição.
é o ou aditivo. Quando ele é aditivo, ele é uma conjunção aditiva. Aí ele deixa de ser alternativa, tá? Então não esqueça, o ou, ele também pode ser aditivo. Se for aditivo, vai ser uma conjunção aditiva, entendeu? Já não vai ser mais alternativa. Ah, Adriana, eu esqueci esse exemplo. É o exemplo de a bebida ou o fumo fazem mal. Quase que não deu para eu escrever. Ó, peraí, vou chegar mais para cá para você anotar bonitinho, tá? Mas eu quero que você anote aí mesmo, pertinho desse exercício. Então, ó, tô colocando um exemplo de ou, que é um ou diferente do ou da frase 8, para você não esquecer esses dois sentidos que o ou pode ter, de escolha ou exclusão e de adição. Na frase 9, como escreveu o Divino Dante, esse como é igual a conforme, de acordo com o que ele escreveu. É conjunção conformativa, código 9. Sente aqui que precisamos conversar. Esse que está ligado a verbo no imperativo, que traz uma ordem, mais um que equivale a pois, porque, tudo isso são dicas para você identificar que esse que é conjunção explicativa, código 5. Na frase 11, a água lhe bate nos olhos, percebe, entretanto, veja, entretanto é conjunção adversativa, código 2. Aqui há uma ideia de oposição em que, olha, ela bate nos olhos, a água, mas ele está indo para o lado das pedras. Então, sempre quando a conjunção for adversativa, não deixe de colocar isso, não deixe de colocar que há essa ideia aí de oposição. Sempre busque a oposição na frase, o contraste, tá? Isso vai te ajudar a identificar e se preparar para as questões que virão. 12. Você participou do debate. Diga-me, pois, esse pois que está depois do verbo é um pois deslocado. Perceba que ele vem entre vírgulas. E tudo isso indica que ele é um pois conclusivo. Código 4. 13. O futebol já é o quarto maior mercado de capitais do mundo. Todavia, só agora a receita. Esse todavia é uma conjunção adversativa. Vai fazendo aquilo que eu venho te orientando a fazer. Se a conjunção é adversativa, grife no período as ideias que se opõem. Com isso, você estará trabalhando coesão e coerência, buscando as informações que realmente estão se opondo. Em vez de ficar só decorando que isso aqui é adversativo, você começa a entender no texto o que é uma ideia de oposição. Então, aproveite a frase 13 e grife para mim o que é que se opõe na frase 13. Quais são as ideias que se opõem, já que esse todavia é uma conjunção adversativa? Então, olha o que ele diz. O futebol já é o quarto maior mercado do mundo. Só agora. Então, olha a oposição entre o já é o quarto maior, mas só agora a receita começa a prestar atenção. De fato, é uma conjunção adversativa. 14. Você não entendeu meu bilhete, portanto, não cumprirá minhas orientações. É conjunção conclusiva, código 4. Portanto, será sempre conjunção conclusiva. Conjunção conclusiva, vale lembrar, traz sempre uma ideia de consequência.
conclusão e consequência são paráfrases, tá? Então, se em prova te perguntarem se esse, portanto, traz ideia de consequência, você não vai estranhar. Porque realmente é uma ideia de causa e consequência. Ó, entre o fato de você não entender faz com que você não cumpra. Causa e efeito. Próximo. Tanto ele como o irmão serão meus amigos. Esse como não está trazendo ideia de comparação. Cuidado, cuidado. Ele aqui, ligado a esse tanto, ó, esse tanto dá a dica. Tanto ele como o irmão. Ou seja, os dois. Ele e o irmão são meus amigos. É conjunção aditiva. Código 1. Pense sempre na ideia. Há uma ideia de adição. Ele está dizendo que ele e o irmão. Soma, adição, aditiva. Na frase 16, ao perceber o que tinham feito com seus livros, gritou que parecia um louco. Muita gente erra essa frase 16, dizendo que esse que seria uma conjunção comparativa. Então, olha, talvez você tenha errado pensando isso, tá? Por isso que eu já estou adiantando aqui. Tem gente que erra e diz que esse que é comparativo porque olha para o lugar errado, porque olha para o parecia. Se você olhar para o parecia, que é o verbo parecer, de aparência, você vai achar que esse que é comparativo, mas não é. Ele não está comparando. O que não compara? Quem compara é o parecer, é o verbo. Esse que é como se ele tivesse ali antes dele um tanto implícito. É como se ele dissesse, gritou tanto que parecia um louco. E aí você vai se lembrar do macete que eu te dei lá na teoria, que diz o seguinte: toda vez que eu tiver um que antecedido de tão, tanto, esse que vai ser conjunção consecutiva. Conjunção consecutiva. É o caso. Frase 16 é consequência, código 14. Mas tinha que ver, sabe? Tinha que perceber que esse tanto aí estava implícito. 17. Conhecemos pessoas materialmente ricas, porém pobres espiritualmente. Esse porém é conjunção adversativa. E agora você vai fazer de novo aquele exercício de oposição, de achar a oposição. Porque se a conjunção é adversativa, então haverá ideias que se oponham. Olhe para essa frase 17 e me diga quais são as ideias que se opõem. Ele diz: pessoas materialmente ricas, porém pobres espiritualmente. Pronto, achei as ideias que se opõem. De fato, há uma ideia de adversidade. 18. Você se prepara para o futuro corretamente ou fica metade do tempo se preocupando e nada mais? Esse ou traz duas alternativas que se excluem. Ache comigo essa ideia de exclusão, essa ideia de escolha. Olha, você se prepara para o futuro corretamente. Então, ó, se prepara corretamente ou fica se preocupando e nada mais. Então, é uma coisa ou outra. É uma ideia de exclusão. São duas alternativas que se excluem. Ou você se prepara corretamente, ou fica só preocupado e travadinho e não faz nada para mudar o negócio. São ideias que se excluem esse ou. É conjunção alternativa. Código 3. Mas eu quero que você vá além. Eu quero que você coloque o valor semântico, tá? Exclusão. Não é só dizer que a conjunção é alternativa. Eu quero que você diga o valor semântico dela, tá bom? Frase 19. Não insista, porque não irei ao jogo. Aqui eu tenho uma ordem, então isso te ajuda. Ver que esse verbo está no imperativo te ajuda. É uma ordem seguida da sua explicação. Código 5.
conjunção explicativa. Na frase 20, se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Esse se traz uma ideia de hipótese, condição, para que a outra oração ocorra. Não dê na vista se sentir saudade. É a conjunção condicional, código 8. Lembrando que a condição, ela é sempre hipotética. É uma coisa que pode acontecer ou não. 21. Como estivesse doente, faltei à escola. Eu tenho aqui uma relação de causa e efeito. O fato de estar doente fez com que eu faltasse à escola. Ora, esse como está dentro da causa, lembrando que a conjunção, ela recebe a classificação da oração onde ela se encontra. Se ela estiver dentro da causa, ela será causal. Se ela estiver dentro do efeito, será consecutiva. Como ela está na causa, ela é causal. Conjunção causal, código 6. Na frase 22, atenção a esse que antecedido de tão. O que vem antecedido de tão, tanto, é conjunção consecutiva, código 14. Depois eu tenho um outro que. Esse que chega a fingir isso. Esse que inicia uma oração que pode ser trocada por isso, por um substantivo. Esse que é conjunção integrante, código 15. Aí eu aproveitei para grifar o outro que está retomando um substantivo. Esse aqui eu grifei, mas você vai ter que escrever embaixo o que ele é, né? Porque esse que é um pronome relativo. Esse que está retomando um antecedente substantivo. Ele é um pronome relativo. Eu coloquei aí de gaiato, embora o exercício fosse de conjunção, eu queria que você aproveitasse e curtisse esse que aí, tá? A dor que, a dor a qual. E aí você começa a entender que realmente não dá para confundir a conjunção com o pronome relativo. O pronome relativo, ele sempre retoma um antecedente substantivo. E ele sempre pode ser trocado por outro relativo. Na frase 23, não achou os documentos, nem as fotocópias. Esse nem é igual a e não. Lembrando que nem será sempre aditivo. É muito comum que em prova, em algumas questões, surja a pegadinha de as bancas perguntarem se o nem é alternância, alternativo. Tipo, nem trabalho, nem estudo. Nem, alternativo. Não. Nem nunca será conjunção alternativa, tá? É sempre aditivo. Por quê? Porque ele soma. É como se você dissesse não trabalho e não. Ele tem um e não dentro dele. Por isso, eu expliquei lá na teoria, lembra? Por isso que ele não pode vir antecedido do e. Por isso que você não pode dizer e nem, entendeu? Ele já tem um e dentro dele. Por isso o certo é só nem. Aditiva, código 1. Ainda que chova, sairei de casa. Ainda que é igual a embora, conquanto, posto que é conjunção concessiva, código 7. Recebemos a notícia disso. Se você colocar a barrinha aqui antes da preposição, claro, tem que ser antes da preposição, porque a preposição faz parte da segunda frase, você pode fazer assim, ó, disso. Essa oração toda, de que o melhor jogador do mundo virou o espanhol, essa oração toda equivale a disso. Pode ser trocada por um substantivo, isso, ou por um pronome substantivo. Então, esse que é conjunção integrante, código 15. Tudo bem? Tranquilo? Então tá, olha, para não ficar um vídeo muito longo, para você aproveitar, curtir a aula, não ficar maçante, um dos assuntos, aliás, se você me perguntar, Adriana,
Esse assunto é importante, eu vou te dizer, se é para estudar língua portuguesa, para qualquer tipo de concurso, até Enem, vestibular, concurso público, qualquer, se você vai fazer redação, se você precisa redigir, não existe nenhum tópico mais importante do que este, de conjunções. Eu vou rodar uma vinheta, nós vamos para o próximo vídeo, que vai trabalhar a segunda metade deste exercício. Vamos lá.